A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991. A União Soviética surgiu como resultado direto da Revolução Russa, que aconteceu em 1917 e transformou a Rússia em uma nação socialista. A União Soviética foi o símbolo mundial do socialismo e liderou o bloco comunista durante os anos da Guerra Fria. Ao final da década de 1970, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica que levou o país à recessão e a uma crise política, a qual contribuiu para a fragmentação da União Soviética e o seu fim em 1991. A origem da União Soviética está diretamente relacionada com a Revolução Russa de 1917, movimento que consolidou a ascensão dos bolcheviques ao poder da Rússia. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, conseguiram destituir o governo provisório, que havia derrubado a monarquia czarista no começo de 1917. Logo depois que Lenin assumiu o poder, foi criada a Rússia Soviética, e então iniciado um período da Guerra Civil, quando forças de oposição, auxiliadas por nações estrangeiras, iniciaram uma reação contra-revolucionária. A Guerra Civil Russa estendeu-se de 1918 a 1921. Durante esse conflito, foi criado o Exército Vermelho, com o objetivo de defender a revolução da invasão internacional. Uma vez vitorioso na Guerra Civil, o governo comunista usou suas tropas para assegurar a implantação do socialismo no interior do território soviético. E isso contribuiu para a unificação de uma série de nações, que formaram a União Soviética no final de 1922. Assim que os bolcheviques tomaram o poder da Rússia, a liderança do país foi exercida por Vladimir Lenin até 1924. Nesse período, esse realizou transformações na Rússia, ao mesmo tempo em que preservou estruturas para garantir a governabilidade do país abalado pela guerra. Na economia, destacou-se a nova política econômica. Esse plano econômico foi implantado a partir de 1921, e essa política foi uma reintrodução da economia de mercado na União Soviética como medida emergencial para recuperar a economia do país, destruída após a guerra. Constituiu basicamente no desmantelamento de medidas revolucionárias tomadas entre 1917 e 1921. Em 1922, a saúde de Lenin deteriorou-se. O governante da Rússia Soviética sofreu um AVC e precisou afastar-se de suas funções para recuperar sua saúde. A situação de Lenin piorou até a sua morte em janeiro de 1924. O declínio da saúde de Lenin levou a uma disputa pelo poder na União Soviética, que se concentrou em dois grandes nomes do Partido Comunista, Joseph Stalin e Leon Trotsky. A União Soviética entrou em colapso nos finais da década de 1980. O governo centralizador coercitivo da União Soviética, a partir da década de 1970, foi se tornando incompatível com a realidade da globalização e da modernização tecnológica apresentada pelos países onde predominava a cultura política democrática e a economia de livre mercado. Avançando 60 anos, o primeiro sinal do iminente colapso econômico soviético no final da década de 1970 e no início da década de 1980 foi a urgência de aumentar os subsídios do Estado para empresas não lucrativas. É importante ressaltar também que, ao mesmo tempo em que fazia tais reformas e enfrentava tais problemas, Gorbachev era pressionado por dois setores das esferas de poder da União Soviética: o setor de linha dura, comandado por Pavlov, e o setor considerado liberalizante e progressista, comandado por Yeltsin. Pavlov exigia de Gorbachev uma postura geopolítica mais dura e a manutenção do poder centralizado em torno dos burocratas do Partido Comunista Soviético. Por outro lado, Yeltsin defendia a abertura da União Soviética para a influência das democracias ocidentais e para a economia de mercado. As medidas adotadas por Gorbachev levaram aqueles menos abertos para as transformações representadas por Pavlov, a uma tentativa de golpe contra Gorbachev, em 18 de agosto de 1991. Em decorrência do golpe, muitos dos países ligados à União Soviética começaram a declarar a sua independência, o que provocou uma rápida desintegração do Império Soviético. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev finalmente renunciou também ao cargo de presidente, reconhecendo assim o fracasso de suas reformas e o colapso da União Soviética. A partir de então, foi formada, entre ex-integrantes das repúblicas soviéticas, a Comunidade dos Estados Independentes, que implantou o modelo de representação política de acordo com a sua realidade. A
Após a dissolução da União Soviética, a Rússia passou a se chamar Federação Russa e organizou eleições livres, possuindo um presidente que governa o país ao lado do primeiro-ministro. Após a década de 90 ter sido bastante complicada por causa da transição do socialismo para o capitalismo, a economia russa voltou a crescer, e a partir de 2000, com a eleição de Vladimir Putin, o país adotou definitivamente a economia liberal para competir com o mundo capitalista. Durante seu governo, o PIB do país voltou a crescer em taxas elevadas, com uma média de 6% ao ano. Entretanto, até hoje, a economia russa é extremamente dependente das exportações de petróleo, responsável por cerca de 80% das exportações do país. Assim se alterna nos cargos de presidente e primeiro-ministro com Dmitry Medvedev. Foi nos primeiros anos de Putin na presidência russa que o país retomou o papel de ator global que tinha perdido com a queda da União Soviética. No entanto, com a crise de 2008, a grande nação estava sofrendo um duro golpe com a desvalorização do rublo em 10% e o aumento do gasto público. Ao mesmo tempo, Putin caçava os direitos civis dos cidadãos e sufocava qualquer tentativa de mais autonomia por parte dos estados que formam a Federação Russa. Assim, em 2012, a economia começou a desacelerar, tendo como motivos a falta de integração do comércio internacional, a competitividade, a segurança jurídica e sanções impostas econômicas por conta da crise da Ucrânia e a anexação da Crimeia. Com isso, influenciou a assinatura do acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia ao pressionar o presidente ucraniano Viktor Yanukovych pela não adesão ao bloco europeu, provocando a onda de protestos violentos em 2013 pela renúncia do presidente. Ele acabou fugindo para a Rússia. Então, uma década depois do fim do socialismo, e a economia e principalmente o setor industrial ainda possuem heranças da política socialista que deixou a Rússia atrasada tecnologicamente. Portanto, um dos principais erros que comprometeram a indústria russa foi o direcionamento na produção de indústria base e não de bens de consumo. Hoje, seus produtos são de pouca qualidade. Atualmente, na Rússia, 19 milhões de pessoas se encontram por debaixo do limite de pobreza. Paradoxalmente, é o país que registra maior número de crescimento de bilionários no mundo. Sucessivamente, para sair do seu isolamento, a Rússia tem fomentado sua participação em acordos econômicos como a União Econômica Euroasiática ou o BRICS. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. A antiga Iugoslávia era composta por diferentes povos: croatas, eslovenos, sérvios, muçulmanos, albaneses, macedônios, entre outros. Esses povos tinham diferentes características culturais, como a língua, os hábitos e a religião. A Federação Iugoslava originou-se após a Primeira Guerra Mundial, a partir dos territórios que faziam parte dos impérios austro-húngaro e turco-otomano. Apesar da balcanização étnica e religiosa, a Iugoslávia manteve-se unida após a Segunda Guerra Mundial. Essa união deveu-se à influência e à habilidade política de um líder socialista e carismático, o Marechal Josip Broz Tito, que se destacou na luta contra os invasores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tito implantou na Iugoslávia um regime socialista, mas jamais aceitou a interferência da União Soviética. Após a morte de Tito, em 1980, a situação política e econômica começou a se agravar. Até 1991, a Iugoslávia se manteve como uma federação socialista formada pelos 6 países: Sérvia, a república mais forte com a religião cristã ortodoxa da maioria, a Eslovênia, a Croácia com a generalidade da população católica, Macedônia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, em que a maior parte eram muçulmanos. As primeiras nações a reivindicar sua independência foi a Eslovênia e Croácia, em 1991. Mas a Sérvia e Montenegro eram contrárias a esses movimentos. Nesse contexto, iniciaram-se conflitos armados das forças iugoslavas contra a Eslovênia e Croácia. Em decorrência da iniciativa da Eslovênia e Croácia, sucedeu-se outros movimentos. Assim, em 1991, houve a declaração de independência da Macedônia e Bósnia, mas a decisão não foi aceita pelos sérvios residentes na Bósnia, provocando uma rebelião que degenerou em uma violenta guerra civil no interior da República. Logo, a Iugoslávia estava envolvida em 2 guerras civis. Porém, a guerra foi mais grave na República da Bósnia e Herzegovina, pois sua população era composta por grupos étnicos diferentes, com 44% de muçulmanos, 31% de sérvios e 17% de croatas, nos quais tinham objetivos divergentes. Os muçulmanos defendiam a independência total da Bósnia, sob a liderança da maioria étnica do país. Os sérvios defendiam a separação dos territórios bósnios ocupados por sérvios para anexá-los à Sérvia. Já os croatas defendiam a anexação total da Bósnia ao território croata. Um plebiscito aprovou a independência da Bósnia e Herzegovina em 1992, reconhecida por vários países europeus e pelos Estados Unidos.
Entretanto, as divergências entre três grupos étnicos levaram a uma sangrenta guerra civil, que visava o controle sobre vários territórios. Os sérvios bósnios tiveram auxílio da Iugoslávia, Sérvia e Montenegro. Já os croatas bósnios foram ajudados pela Croácia. A guerra deixou cerca de 200 mil mortos. Houve massacre de populações civis indefesas, campos de concentração, alocação de cadáveres em valas comuns, estupros em massas de mulheres de grupos étnicos adversários, entre outras atrocidades. Os anos de guerra levaram à devastação da economia e da infraestrutura da Bósnia. Apenas por meio de pressões internacionais lideradas pela ONU, Estados Unidos, Rússia e União Europeia, chegou-se a um acordo de paz a partir de 1995, após a assinatura do Tratado de Dayton. Por esse acordo, a Bósnia-Herzegovina foi mantida como um país independente por meio de uma confederação. Cerca de 49% de seu território ficou sob controle sérvio-bósnio, enquanto 51% passou para o controle dos muçulmanos e croatas bósnios. Essa divisão territorial por grupos étnicos também passou a vigorar em sua capital, Sarajevo. A partir de então, a Iugoslávia foi reduzida às repúblicas de Sérvia e Montenegro, mas em 1997 teve início a uma nova guerra civil envolvendo as províncias de Kosovo, na Sérvia. Após o fim desse conflito, com o afastamento do presidente Milošević, a Iugoslávia ingressou finalmente na transição para a democracia. Em fevereiro de 2003, a República Federal da Iugoslávia foi declarada extinta pelo Parlamento Iugoslavo em sua última sessão. Em seu lugar foi criado o Estado da Sérvia e Montenegro. Em 2006, os eleitores de Montenegro votaram pela sua independência da união com a Sérvia. Em 3 de junho de 2006, Montenegro declarou sua independência formalmente, com a Sérvia seguindo o mesmo exemplo 2 dias depois. Os diversos conflitos, combates e massacres que ocorreram no território da antiga Iugoslávia deveram ser sobretudo ao nacionalismo sérvio, que pretendia impor-se sobre toda a região, chegando sob o comando do presidente Slobodan Milošević, a promover uma chamada limpeza étnica, que constituiu um verdadeiro genocídio da população bósnia. Milošević foi preso e acusado de crimes de guerra por um tribunal internacional da Organização das Nações Unidas, mas morreu de ataque cardíaco antes da conclusão do julgamento. Tudo isso torna surpreendente o fato de Montenegro ter sua independência obtida de modo pacífico e democrático e reconhecida pelo governo sérvio. Assim como a Sérvia, cuja capital é Belgrado, a União Europeia já reconheceu a independência de Montenegro. O novo país tem uma população de somente cerca de 700 mil habitantes, a Sérvia tem cerca de 9 milhões e sua atual capital é a cidade de Podgorica. O euro, que já tinha sido adotado, permanece sendo a unidade monetária montenegrina, enquanto na Sérvia prevalece o dinar sérvio. Administrativamente, Montenegro já tinha um parlamento próprio, que agora se torna soberano. A conformação política do novo país é assunto a ser discutido pelo governo local e pela sua própria população em breve. Outra questão importante é saber se a independência se consolidará, uma vez que a população montenegrina que se manifestou contra ela constituiu quase a metade dos habitantes da região. E no domingo 22 de maio de 2006, 86% dos cerca de 700 mil habitantes de Montenegro foram às urnas para, num plebiscito democrático, decidir se o país continuava unido à Sérvia ou se tornava independente. A independência saiu vitoriosa com 55,5% dos votos. A guerra volta à Iugoslávia. O cessar-fogo é rompido e as tropas federais enfrentam os rebeldes na Eslovênia e na Croácia. Pelo menos 10 soldados morreram. A União Soviética vinha sofrendo bastante devido aos desentendimentos com seus países satélites, seja em questões econômicas ou em questões políticas. Stalin e seus sucessores impuseram por muitas vezes sobre seus aliados sanções políticas e econômicas, pois priorizavam a disputa indireta com o mundo capitalista ocidental. E devido a essas sanções impostas, os países controlados pela União Soviética começaram a se revoltar. A economia soviética começava a decair devido ao alto nível de globalização, e manter a ordem entre seus aliados se tornava cada vez mais difícil. Neste período, vários países tentaram sua independência.
e por isso sofreram medidas antidemocráticas por parte do governo soviético, tais como o episódio da Grande Fome Ucraniana. No período da Guerra Fria, a União Soviética, temendo a disseminação do capitalismo pelo mundo oriental e pelo leste europeu, criou o Pacto de Varsóvia, um pacto militar em resposta à OTAN, um pacto criado pelos Estados Unidos e seus países aliados. Nisso se acentuou as diferenças e desentendimentos iugoslavos e soviéticos. Mesmo com os conflitos internos e externos com a União Soviética, Josef Tito, governante da Iugoslávia na época, conseguiu unir aqueles povos. Mesmo com suas medidas agressivas com a população, Tito adquiriu certa admiração dos líderes mundiais. Com sua morte, ele deixou um governo instável e uma população cheia de sentimentos nacionalistas e rivalidade étnico-religiosas. Seu sucessor, Slobodan Milošević, não querendo a dissolução do país, já que alguns deles mostravam manifestações pró-independência após a queda da União Soviética, Milošević causou um imenso terror e morte com suas repressões, sendo a maior delas a infeliz Guerra da Bósnia, onde milhares de bósnios tiveram suas vidas ceifadas de maneira tão cruel. E após 4 anos de guerra, com o intermédio da ONU e dos Estados Unidos, Milošević declarou o fim da Guerra da Bósnia junto à sua independência. O fim da Iugoslávia veio em 2003, com a separação da Sérvia e Montenegro. O que fica para nós é a lembrança dessa união banhada de sangue e terror. Também nos ficam as perguntas: o que os políticos deviam ter feito para evitar todo esse sofrimento da população? Por que a ONU e os Estados Unidos demoraram tanto para intervir na Guerra da Bósnia? Com tudo isso em mente, podemos olhar para o passado para não cometer os mesmos erros no futuro.